Bom dia, pessoal. Estou aqui para gravar mais um vídeo, falar um pouco mais sobre o sábado. Todos os sábados eu tenho falado bastante sobre o quarto mandamento do Decálogo, que é: lembra-te do dia do sábado para o guardar e o santificar. Durante 6 dias farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então quero ler aqui 5 versículos da Bíblia Sagrada. Em Êxodo capítulo 16, a partir do versículo 1. Deixa eu pegar aqui. Diz assim: o maná e as codornizes partiram de Elim, e toda a comunidade dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, situado entre Elim e o Sinai, no 15º dia do segundo mês, depois que tinham saído do Egito. Toda a comunidade dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram-lhes: antes fôssemos mortos pela mão de Yahvé na terra do Egito, quando estávamos sentados junto à panela de carne e comíamos pão com fartura. Certamente nos trouxestes a este deserto para fazer toda esta multidão morrer de fome. E Yahvé disse a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu. Sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. Mas no 6º dia prepararão o que colherem, e será 2 tantos do que colhem a cada dia. Muitas pessoas no meio religioso insistem em não guardar o sábado, que é o quarto mandamento do Decálogo, dizendo que é algo que Deus ordenou apenas para a nação de Israel e que teve início ali no Monte Sinai, quando Moisés recebeu a lei de Deus e a escreveu num livro, e também recebeu os 10 mandamentos escritos pelo dedo do próprio Deus em tábuas de pedra, e colocou essas 2 tábuas de pedra dentro da Arca da Aliança. Isso é um equívoco gigantesco. Esse texto que nós lemos fala de algo que aconteceu antes do Monte Sinai, antes da lei de Deus ser escrita por Moisés num livro, antes de Deus ter entregado as 2 tábuas de pedra a Moisés, contendo os 10 mandamentos. Isso foi 1 mês após Deus ter tirado o povo de Israel da terra do Egito, onde o povo tinha passado 430 anos como escravo ali, e certamente o povo ali não havia guardado mesmo o sábado por conta da opressão e da escravidão que estava vivendo debaixo do jugo egípcio. Então, 1 mês depois de Deus ter tirado o povo de Israel do Egito, Deus já mandou o maná do céu e ordenou que o povo a cada dia colhesse o suficiente para comer naquele dia. E no 6º dia o povo iria colher porção dobrada para comer no 6º dia e no 7º, porque no 7º dia, que era o sábado do Senhor Deus, o povo não iria sair para colher. Primeiro, que o Senhor Deus não ia mandar. O sábado seria o dia para o povo descansar. Tudo isso antes do Monte Sinai, tudo isso antes de Moisés escrever a lei de Deus num livro, antes de Moisés receber as 2 tábuas de pedra, contendo os 10 mandamentos escritos pelo dedo do próprio Deus. Ou seja, esse argumento que o sistema religioso usa para não guardar o sábado, de que não guarda porque a lei foi só a partir do Sinai e que foi dada só à nação de Israel, é um engano, porque a ordenança do sábado, ela é desde o Éden. Tanto é que em Gênesis capítulo 2, versículo 2, a Bíblia diz que o Senhor abençoou e santificou o 7º dia, porque nele o Senhor Deus descansou de toda a sua obra que fizera. Veja que o sábado foi abençoado e santificado desde a criação.
E aqui nós estamos vendo uma ordem de Deus para o povo guardar o sábado antes do Monte Sinai, antes da lei de Deus ser impressa, melhor dizendo, em um livro por Moisés, e também antes de Moisés ter recebido os 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra para colocar dentro da arca da aliança. Em Gênesis 26:5, por exemplo, o Senhor Deus fala que Abraão havia guardado os mandamentos, os estatutos, os preceitos de Deus. Veja que Abraão foi antes da lei também. Antes da lei de Deus ser escrita num livro por Moisés, antes de Deus ter dado os 10 mandamentos escritos nas tábuas de pedra. Ou seja, a vontade de Deus ela é eterna, a vontade de Deus ela sempre existiu. Nunca houve um tempo em que a vontade de Deus não existiu, porque seria uma tolice acreditar que houve um tempo em que a vontade de Deus não existia e que Deus em algum momento da eternidade disse, eu vou criar a minha vontade. Deus era um Deus que não tinha vontade e houve um momento em que ele disse, eu vou criar a minha vontade. Então vejam que é uma tolice, a vontade de Deus é eterna, o entendimento de Deus é eterno, o caráter de Deus é eterno, por isso a lei de Deus é eterna, a vontade de Deus sempre existiu, não passou a existir a partir de um momento. Então, esse argumento que o sistema usa para não guardar o sábado, que é porque o sábado é algo que veio ali no Sinai e que só foi para a nação de Israel, é um engano gigante. Antes da nação de Israel existir, já era vontade de Deus que a humanidade guardasse o sábado. Deus abençoou e santificou o dia sétimo, Gênesis 2:2. Adão e Eva certamente observavam o sábado, e o próprio Senhor Jesus em Marcos, eu vou deixar na descrição o versículo, não estou com ele em mente agora, diz que o sábado foi feito por causa do homem e não diz que o sábado foi feito por causa da nação de Israel. Então fique atento, não caia nessa história de que o mandamento do sábado não está mais em vigor, que você não precisa mais ter essa preocupação de guardar esse mandamento, que isso é ensino errado, satânico, maligno. Deus não muda de opinião. Deus é imutável. Deus abençoe a sua vida e fique na paz.